Muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração e a sua vida nessa manhã. Amém? Muito bom nós estarmos aqui e mais uma vez falando sobre aquilo que eu poderia dizer sem temor, que é com certeza a expressão, a palavra mais linda de toda a Bíblia. Tanto do cânon do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, você não encontrará uma palavra mais preciosa, mais linda, mais importante, mais fundamental do que esta: eu sou. Exatamente aquilo que Moisés precisava ouvir para continuar a sua missão. Ele é conhecido como um tipo de Cristo, porque ele foi usado como aquele que foi o comandante, o general de uma grande libertação do povo de Israel, depois de 430 anos cativos no Egito. E quando então Moisés faz essa pergunta para Deus: em nome de quem eu devo me apresentar a Faraó? Esta foi a resposta que ele ouviu: diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. E esta realmente é a expressão que uma vez estabelecida a sua presença em todo o Antigo Testamento, agora no Novo Testamento inaugura numa pessoa. Essa expressão torna-se uma pessoa, deixa de ser apenas um conceito e torna-se uma pessoa. Ela se torna carne, ela se encarna e habita entre nós. E é sobre ela que nós estamos falando aqui nesse mês de abril, nesta série chamada Eu Sou. É quando nós estamos ouvindo Jesus falando da sua própria identidade. Não o que eu acho quem é Jesus, não quem eu suponho quem é Jesus, não o que o padre falou, o que o pastor falou, o que o teólogo falou, mas aquilo que a própria palavra fala, e ele mesmo falando sobre ele. Ele dizendo: eu sou. Das 14 vezes que essa expressão aparece no Evangelho de João, 7 delas deixam muito claro de que ele é o Messias. E é importante a gente saber disso. Nenhuma pessoa que se encontrou com Jesus pôde sair da presença dele a mesma. E nenhuma pessoa que se encontrou com Jesus pode alegar em qualquer momento da sua vida que nunca ouviu dele essa convicção e essa certeza de que ele era quem ele disse que se ser. Ele era exatamente aquilo que ele disse ser, que ele era o Messias. Ele nunca deixou dúvida. Desse modo, as pessoas nunca tiveram uma opção, a não ser rejeitá-lo ou recebê-lo. E nessa manhã, eu espero que você o receba. Eu espero que você esteja aberto para receber o nosso Jesus, quando diz: eu sou o pão da vida. Amém? Nós vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no capítulo 6 do Evangelho de João. O Evangelho de João. E é muito importante você saber quem Jesus é. É fundamental você saber quem Jesus é. E eu vou falar algo para você que alguns de vocês nunca ouviram. Alguns de vocês aqui nunca ouviram isso. Você nunca entenderá quem você é até que você entenda quem Jesus é. Você nunca entenderá, você nunca vai se perceber como pessoa, você nunca vai entender o porquê que você está nesse mundo, até que você entenda quem é Jesus. Quando você entende quem é Jesus, a partir daí, e tão somente a partir daí, você vai entender exatamente quem você é. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 25 até o 35. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais maravilhosos ou miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. É por isso que vocês estão me procurando. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que é que nós precisamos fazer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então, novamente lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que você vai fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu
a comer o pão dos céus. Declarou-lhe Jesus diante desta prerrogativa desse grupo: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, então, nesse caso, dá-nos sempre desse pão. E Jesus declarou, vamos juntos, por favor, todo mundo junto, versículo 35, vamos juntos. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado por esta manhã maravilhosa, por estarmos na Tua presença aqui, e eu peço que a Tua unção venha nos revelar a Tua perfeita identidade. Só o Espírito Santo é que pode revelar a nós a Sua real identidade, a Sua verdadeira identidade. E nós precisamos não apenas compreender, mas nós precisamos Te conhecer de acordo com aquilo que Tu disseste que Tu és. O Messias, o Filho de Deus, o sumo sacerdote, o perfeito sacerdote, que veio a esse mundo para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar vida eterna, para estar conosco nesta vida. Glorifica o Teu nome nesta manhã, revelando a Tua natureza a todos nós aqui, em nome de Jesus, amém. Essas pessoas cruzaram o mar da Galileia, de Tiberíades, para encontrar-se com Jesus, do outro lado. Eles chegaram do outro lado e fizeram essa pergunta: quando o Senhor chegou? O Senhor chegou quando? E é muito interessante isso, porque todas as vezes que você lê o texto, você precisa conhecer o texto imediatamente anterior e o texto imediatamente posterior, para você entender a razão pelo qual foi escrito, o que foi escrito e por que foi escrito. Essa pergunta que eles fizeram aqui é porque eles tinham estado na noite anterior, ou no dia inteiro anterior, e nós estamos falando aqui do capítulo 6, e se você observar a partir do versículo 1 até o 24, é exatamente isso que está se tratando, da primeira multiplicação dos pães, que foi um fato inédito, foi uma coisa extraordinária, foi algo poderoso, indescritível. As pessoas ficaram impactadas, elas ficaram assombradas. Como que alguém poderia distribuir e multiplicar pão para 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças? E a gente sabe que tinha criança ali, porque quando André veio trazer a informação para Jesus do que tinham em mãos para sustentar aquela multidão, diante da pergunta de Jesus: o que é que nós vamos fazer com esse povo? Esse lugar é deserto, aqui não tem nenhuma padaria por perto, e como que nós vamos alimentar esse povo, se o sol já está se pondo, se o dia já está acabando? Nós precisamos fazer alguma coisa, porque Jesus, acabara de alimentar esse povo durante o dia inteiro com o seu ensino. E é essa a reação de Jesus quando ele vê essa multidão. Quando ele olha essa multidão, ele as vê como pessoas perdidas, como ovelhas sem pastor. A gente sabe disso porque o evangelista Marcos fala sobre isso. Aliás, Marcos, ele é a base para que João escreva o seu texto, assim também como Mateus usa do evangelho de Marcos para poder fundamentar essa história maravilhosa, que é por isso que é contada pelos 3 evangelistas. E aí, diante disso, eles recebem o pão, a multiplicação, e eles não querem mais deixar esse Jesus, eles querem estar com eles. Só que Jesus já percebeu que, na verdade, o que aquelas pessoas queriam era um cara desse que fizesse um milagre maravilhoso, não é? Porque só assim eles conseguiriam, então, vencer aquele poder maligno, satânico, que estava dominando a eles há tanto tempo. Eu estou me referindo ao Império Romano. Eles buscavam isso, eles ansiavam por isso. Haveria de vir um Messias que vai nos libertar de Roma, que vai nos libertar do imperador. Então chega esse Galileu e faz esse milagre na frente deles, de modo incontestável. Então essas pessoas pensam com elas mesmas: nós estamos diante da possibilidade, da esperança da nossa libertação. Esse é o homem. E Jesus, sabendo disso,
para não alimentar essa esperança neles equivocada, esse olhar equivocado, esse olhar vesgo, esse viés completamente vesgo, ele simplesmente se ausenta e vai para o monte, para não alimentar isso neles, porque não foi este o propósito. O propósito do milagre não foi levantar um líder revolucionário. O propósito do milagre foi que eles olhassem para Deus, olhassem para o Pai, aquele que enviou, este que faz milagre. Todo milagre tem um propósito, ele não é um fim em si mesmo. Ele não é um fim em si mesmo, ele tem um propósito, e o propósito do milagre aqui é dizer: estão vendo? Só Deus poderia fazer isso. Essa é a mensagem. Só Deus poderia ter feito isso. Então eu estou aqui em nome de Deus. E ele fala isso com propriedade, Fábio, porque o milagre acabou de acontecer. Então isso é incontestável. Entendeu? No outro evangelho nós vamos saber que depois que todos comeram e se fartaram, eu estou usando a expressão de Marcos, há uma expressão interessante ali, diz que sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Interessante. Eu fico imaginando esses homens carregando esses cestos, incrédulos no início, dizendo: manda essa turma embora, nós não temos dinheiro para pagar para essa turma toda, é muita gente para comer, é melhor mandar embora. Esta é a proposta humana, a gente sempre faz isso mesmo. Diante da necessidade humana, nós não queremos trabalho, manda essa turma embora. Jesus falou: não, manda todo mundo sentar na relva verde, separem em grupo de 50 em 50, foi isso que fizeram. Ele deu graças e mandou distribuir, e na distribuição, na generosidade, como o pastor Isaac acabou de falar aqui, na generosidade está um milagre, e o milagre da distribuição, e as coisas vão acontecendo. É um outro assunto, mas só vou falar de relance para você. Não há falta de pão no mundo. Todos nós sabemos que há muita fome no mundo, mas eu vou repetir, não há falta de pão. O problema não está na fonte, o problema está na distribuição. Distribuição. Onde há ganância, vai haver fome em algum lugar. Diante dessa pergunta, Jesus não explicou para eles, porque não queria alimentar essa coisa do político, essa coisa do agora chegou nosso Salvador, nós vamos votar nele, entendeu? Para evitar isso, Jesus não diz a eles que para chegar ali, ele atravessou o mar. Foi isso que ele fez. E está aqui, se você observar aí, você vai ver, a partir do versículo de número 16, você vai ver que está narrando esse milagre maravilhoso de Jesus andando sobre as águas. Esperou os discípulos irem, despediu as multidões, entendeu? Então ele olha para o oceano, está lá, para o lago, está lá, a cerca de 5 ou 6 quilômetros da costa. Os discípulos remando com dificuldade, vento ao contrário, o Senhor Jesus desce a montanha e vai ao encontro deles sobre as águas. E é tão interessante que os discípulos, quando viram aquilo, acharam que era um fantasma. Eu não sei quem aqui já viveu, conviveu, ou tem amigos de colônia de pescadores. Vocês vão ouvir muitas histórias, não é só sobre sereias, não. Sobre monstros marinhos, é uma coisa impressionante. Existe toda uma mitologia no mundo da pescaria, é uma coisa fantástica. E esses homens, obviamente, já tinham ouvido muitas histórias. Então, quando vê um homem andando sobre as águas, é um fantasma. Jesus disse: não, calma aí, sou eu, calma, não tenho medo, sou eu. Ele entra no barco e chega até Cafarnaum. Por isso que essas pessoas ficam impressionadas, porque elas sabiam que Jesus não tinha entrado no barco com os discípulos. Elas sabiam que os discípulos já não estavam mais ali. Elas sabiam que os discípulos foram para Cafarnaum, do outro lado. Então o que fizeram? Eles pegaram os barcos. Os barqueiros de Tiberíades, vendo uma grande oportunidade de Uber, de ganhar dinheiro, que isso não é de graça, eles transportam essas pessoas para o outro lado. E tudo são movimentos que estão ao redor desse texto, para a gente entender o que está acontecendo aqui. E aí, quando eles fazem essa pergunta: mestre, quando chegaste aqui, foi meio como assim: como é que você fez, que a gente não viu, nós não vimos você. E o Senhor Jesus, então, tira o foco dele, nesse sentido de querer dizer: está vendo, eu sou o cara, eu faço e aconteço. Para Jesus, era importante que os discípulos vissem isso, e eles viram, e ficaram impactados. Entendeu? Porque óbvio que ninguém fica vendo todo dia um homem andando sobre as águas por aí, não é verdade? A não ser
que tem as pedras submersas, e aí você vai de um jeito maroto, andando por sobre as águas. Jesus estava fazendo isso, e aí vem algo interessante. Ao invés de Jesus responder a pergunta deles, o que seria natural, Jesus então passa a exortá-los. Ou seja, ele continua a ensinar esse povo. O estudo que começou na noite anterior continua, porque ele está percebendo que esse povo ainda não entendeu a razão pelo qual ele estava ali. Veja comigo o versículo 26, por favor. A verdade é que vocês estão me procurando, não é porque viram sinais miraculosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui o que nós chamamos de consumidores, são aqueles que vão atrás de Jesus só pelo consumo, que vão atrás de Jesus só pelo interesse, entendeu? A motivação daquelas pessoas estava completamente equivocada. Elas estavam querendo usar Jesus, elas não tinham percebido que aqueles sinais, aqueles milagres maravilhosos, não apenas a multiplicação de pães, mas muita gente aqui já havia presenciado Jesus curando enfermos, de doenças incuráveis. Jesus estava ali fazendo algo que eles nunca viram, e ali estava se apresentando o Messias espiritual, o Filho de Deus, porque só o Messias, só o Filho de Deus poderia fazer aquelas coisas. E eles, olhando de uma outra perspectiva, disseram: esse é o cara, ele vai ser o nosso Salvador nacional. E Jesus então disse: o interesse principal desse povo é porque eles encheram seus estômagos, é porque eles tiveram a sua fome saciada. Mas eu não vim aqui para saciar essa fome material, biológica deles. Eu vim aqui para me revelar como o Messias, o enviado de Deus. Então Jesus lhes ensina fazendo uma alegoria. Ele faz uma alegoria, versículo 27, por favor. Ele faz uma alegoria, e eu gostaria que você prestasse atenção. Ele dizendo, em outras palavras, olha só: não trabalhem pela comida que se estraga. Pare de correr atrás de preenchimento pessoal vazio, entendeu? Mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, não é? Nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus está dizendo: eu tenho um selo em mim, há um selo em mim. Esse selo ele é intocável, ele é irretocável, ele é perfeito, ele me legitima. Ele me dá a legitimidade que eu preciso para chegar aqui diante de vocês e falar isso. Por essa razão, parem de desejar pães ou similares, como se a comida fosse capaz algum dia de preencher os vazios dos seus corações. Olha o que Jesus está dizendo. Percebam, disse Jesus, que essa comida ela perece, ela não tem valor algum. Daqui a pouco você vai ter que trabalhar para conseguir mais comida. Porém, ao invés disso, submetam a Deus a obra de fé naquele Deus que me enviou, que esse sim é a comida real, que produz e sustenta a vida eterna. Jesus está dizendo: olha, eu quero que vocês se alimentem daquele que dá vida agora, dá paz e descanso agora, para vocês terem paz agora, no dia chamado hoje, e também já com a segurança da vida eterna. Jesus prossegue e diz: eu, o Filho do Homem, darei essa comida, isto é, eu darei a mim mesmo, aos que crerem em mim. Será que Jesus precisa ser mais claro ainda? Ele está dizendo: vocês não precisam de pão feito de farinha, vocês precisam de mim. É isso que Jesus está dizendo. Ele está sendo ousado, corajoso, determinado, porque ele sabe quem ele é. Ele não tem nenhuma dúvida de quem ele é. Pois por meio do testemunho do próprio Filho, e também de João Batista, e muitos outros sinais. Sim, eu estou falando de João Batista, porque foi aquele que foi o precursor, dizendo: está vindo aí, ele está vindo aí, ele está chegando, não sou eu sou apenas a voz, mas aquele que vem atrás de mim, esse é o Filho, esse é o Messias. E aí ele diz: e do Pai diretamente. Isso nos reporta ao quê? Ao batismo de Jesus, o batismo de Jesus com a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado. É isso, a presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E mais,
As Escrituras, ele está falando dos Salmos e dos profetas, que era a Bíblia que Jesus lia. A Bíblia que Jesus lia, os Salmos e os profetas, a lei, evidentemente, mas ele veio para cumprir toda a lei. Esse Deus Pai certificou, ou seja, ele deu o seu selo, que eu sou o Messias verdadeiro, o Filho de Deus. Jesus não está falando da boca para fora, não tem medo de falar essas coisas. Ele é claro com as pessoas, dizendo: olhem para mim e prestem atenção, porque eu sou este que havia prometido. Eu sou o Messias, o verdadeiro pão da vida. Mas a ausência, ou melhor, a audiência não compreendeu o significado verdadeiro e espiritual da sua fala. Por isso, quando Jesus falou trabalhar, religioso é uma coisa impressionante, né? Eu sei disso porque fui dominado pela religiosidade muito tempo e ainda de vez em quando eu tenho uns tiques nervosos de religiosidade ainda em mim. É assim com você também? É difícil de se livrar desse trem, não é, meus irmãos? O trem é difícil. Olha só o olhar envesgado dessa turma. Olha só, como diziam os antigos, né? Que o cachimbo deixa a boca torta, não é verdade? Então a visão que esse povo tinha, olha só, é completamente equivocada. Quando Jesus falou em trabalhar, eles logo associaram essa questão do trabalhar a quê? A quê? O que é que você acha? A lei, a fazer. Foi isso que eles pensaram, porque esse foi o modo que eles aprenderam a vida inteira. Porque isso foi o que eles receberam. Ninguém pode oferecer o que não tem. Esses homens apenas sabiam disso, a vida inteira ouviram falar sobre isso, que para Deus você tem que trabalhar, porque se você não trabalhar, Deus não vai te abençoar. Esta foi a visão sempre o tempo todo. E tem mais: se você não trabalhar, Deus vai se vingar de você, Ele vai te amaldiçoar. Então por isso essa má interpretação das palavras de Jesus. Eles estavam interpretando literalmente o que Jesus estava dizendo, como se indicasse que as obras da lei são feitas para obter um favor de Deus, um lugar de Deus, e não é nada disso. Não havia uma interpretação mais distante do que isso. Mas como eles interpretaram assim, eles, obviamente, é natural que eles tenham feito essa pergunta: o que é que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Porque na cabeça deles, eles disseram: bom, eu já conheço, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu estou vendo esse homem que fez esse milagre maravilhoso. De repente, quem sabe, ele tem um novo ensino. Talvez ele tenha uma coisa nova para ensinar. Ele já estava ensinando, só que eles não tinham percebido. Porque para os fariseus, como eu disse, é fundamental a obra, fazer a obra. É gente que vive na religião da obra. Religião de obra, meus irmãos, é feito por homens. Entendeu? A religião da obra é feita por homens, por pessoas. A de Deus, quem faz a obra é o Filho de Deus. Porque não há nada que eu e você possamos fazer para nos libertar do nosso vazio existencial, a nossa ansiedade e de algo que nós não conseguiremos jamais suprir por nós mesmos. A nossa real necessidade não é material, mas ela é espiritual. Ela é espiritual. Atenção vocês que estão gastando os melhores dias das suas vidas só para trabalho, money, prata, e estão esquecendo de outras coisas. E é obviamente que eu não estou dizendo aqui que você tem que cruzar os braços e deixar a onda rolar. O que eu estou dizendo é para que não haja uma inversão. Toma cuidado, que tem algo mais importante para você cuidar, que é a sua vida espiritual. E é disso que Jesus está falando. E aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus ali do tipo: eu sei muito bem, eu tenho controle de tudo, estavam completa e totalmente equivocadas. Completa e totalmente equivocadas. Eles estavam achando que estavam agradando a Deus, mas estavam fora. Nessa viagem que nós fizemos no final da semana passada para Santa e Bela Catarina, quando a gente saiu ali de Camboriú para fazer o contorno, por causa daquele problema de trânsito, nós tivemos que fazer uma outra volta lá. E aí, como era BR-101, falei: é por aqui. E fomos. De repente, eu falei: epa, mas eu estou quase já para quem conhece lá, né, lá no sul, eu estou quase chegando no Cambirela. Cambirela é uma montanha que existe ao sul de Florianópolis, cerca de 30 quilômetros abaixo, ao sul. E aí a Lizinha falou para mim: estamos no caminho, mas na direção errada. O caminho é esse, mas só que é para lá, não é para cá.
Senão daqui a pouco a gente chega em Porto Alegre achando que ia chegar em Curitiba. E tem muita gente batendo no peito, dizendo, eu estou no caminho certo, mas na direção errada. Não tinha ninguém que conhecia mais as leis do que esse povo, meus irmãos. Não tinha ninguém que conhecia mais a lei do que esse povo. Eles estavam cegos e equivocados, enganados pela religiosidade. Então eu digo com todo o meu coração e com o peito aberto aqui, tome cuidado para você não virar um religioso inveterado, que perdeu Jesus, mas está agarrado na lei, agarrado na obra. A nossa real necessidade não é material, é espiritual. E isso, nada nesse mundo é capaz de nos preencher. Nada, porque nada feito pelos homens e por homens e pelos homens pode preencher o vazio que está dentro da nossa alma. Diante dessa pergunta, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, ou seja, não é a obra de vocês, galera, abre os olhos e os ouvidos. Não é a obra de vocês que o meu Pai está procurando, Ele tem a obra dele. Na verdade, Ele quer trazê-los pela obra que Ele já fez. Obra intocável, obra perfeita, chama-se Cristo. É isso que está acontecendo. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. É somente isso que Jesus pede de nós, ou que o Pai pede de nós. Que você pode perguntar, Pauline, o que o Pai pede de mim? Só pede uma única coisa. É uma única coisa. É ir para a igreja? Não. É para fazer parte do coral, da banda? Não. Isso é bom, mas não é tudo. Não é o fundamental. É dar dízimo na igreja? Isso é importante, mas não é fundamental. O importante é apenas uma coisa, e eu digo a você, é a mais desafiadora das coisas. Porque isso significa que você tem que dar razão para Deus. E Jesus respondeu dizendo: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. A salvação é inteiramente pela graça de Deus, é obra de Deus, é obra do seu Cristo, é dom, é presente. É presente, que se não fosse assim, cada um de nós aqui iria querer apresentar a melhor obra. Não foi isso que Paulo falou em Efésios? Não é por obras para que ninguém se glorie. Ou você acha que isso não acontece no meio dos crentes? Misericórdia. Não há o que possamos fazer para receber perdão dos nossos pecados, salvação, descanso, a não ser recebendo a obra de Cristo. A obra de Cristo já está terminada, já está consolidada, ela é perfeita, ela é única, ela é eterna, não precisa de reparos. A nossa parte é apenas crer e receber, mas como eu sou orgulhoso e você também, nós somos gente orgulhosa e arrogante, a gente fala: como assim? De graça eu não quero nada. Não é assim que a gente faz? Abate no peito e fala: ninguém vai pagar minha conta aqui, quem paga sou eu. Pois é, meu irmão, mas essa conta, sabe quando que você vai pagar? Nunca. Eu não conheço o seu patrimônio, não conheço você, você não tem como pagar essa conta. Você entendeu? Jesus está dizendo: guarde o seu dinheiro, fique com ele, com você. É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo: fique com o seu patrimônio para você. Eu não preciso dele, agora você precisa de mim. É isso que Jesus está dizendo. Se não, veja bem, para que você entenda o que Jesus está falando aqui, que a obra é de Cristo, que a obra do Pai está em Cristo, é só receber Cristo. Você tem uma imensa e linda árvore, frutífera, por exemplo, que fica melhor ainda. Essa árvore precisa de nutrientes e minerais para sobreviver. Ela, a árvore, não produz o que ela precisa. Ela não produz. Quem produz foi Deus, que já deixou a comida pronta no subsolo, para que as raízes, então, saudáveis, possam absorver. Esse é o trabalho da raiz, é apenas absorver o que ali já está. A comida já está no subsolo, não há necessidade. Aliás, depois os homens inventaram as outras coisas, e a gente está vendo o estrago que isso está fazendo por aí. Você entendeu? Os nutrientes já estão todos ali. Se quiser conservar a terra, olhe para o Antigo Testamento e veja qual é o padrão lá. Use por determinados anos, depois deixa a terra descansar. Eu pergunto, olhando para vocês, quem faz isso hoje?
Quem deixa uma terra descansar hoje? Rodrigo, fala para nós, você pode dar uma aula disso aqui. Entendeu? Quem pode deixar a terra descansando hoje para que ela naturalmente se recupere, naturalmente se estabeleça e haja saúde no solo? E aí as plantas vêm com todo vigor e com toda a vida, apenas sugando, apenas se alimentando. Você está entendendo o que eu estou falando? Apenas se alimentando é isso, não tem movimento, não tem gritaria, não tem nada, não tem esforço. Ela só recebe, ela atrai. Segundo exemplo, falando a mesma coisa, que tudo é graça, tudo é de graça. É a nossa respiração, gente. Existe um milagre maior do que esse? Eu pergunto para você, William, você produz o seu oxigênio que você usa? Não. Aliás, eu e você gastamos bastante oxigênio. Você não produz o seu oxigênio, meu querido amigo Clóvis Coelho. Você não é capaz disso. Um homem que trabalhou a vida inteira, tem um histórico maravilhoso, construiu muitas casas, você entendeu? Mas você não é capaz de produzir o ar que você precisa para sobreviver. Isto é que Jesus está dizendo. Vocês estão entendendo o que nós estamos conversando aqui? Que você não tem que fazer força? E aí você está me dizendo, escuta, então quer dizer que todo o tempo que eu me dediquei naquele movimento, naquele CNPJ, naquela igreja, e fiz tudo aquilo que me mandaram fazer, que os líderes mandaram fazer, eu não precisei fazer nada daquilo? Infelizmente, eu tenho uma notícia para você. Se foi para a salvação, agradar o coração de Deus, nada valeu. Porque o que vale é o que Cristo faz, e não o que o homem faz. É o que o homem faz. É isso que Jesus está tentando explicar para esses caras. Está tentando dizer para eles, olha, parem de comer o pão. Esse pão aí perece. Isso acaba logo. O pão que eu tenho para dar vai durar a vida eterna. Versículo 30. Que sinal miraculoso. Aí os caras pedem uma credencial. Não foi o suficiente, não foi o bastante. Aí eles pedem uma credencial, porque estão acostumados assim na carteirada. O negócio deles é dar carteirada, dizendo, você sabe com quem que você está falando. E Jesus nunca precisou disso, porque as próprias obras dele já o identificam. É a identidade dele. Não tem como olhar para as obras de Cristo e não ver Deus ali. Não tem como. Mas eles estão cegos, eles estão perturbados, eles estão ouvindo muitas informações. Eles perguntam, qual é o sinal miraculoso que você vai nos mostrar para que a gente veja, para que a gente creia em Ti? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Eu digo-lhes a verdade, Jesus disse, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Vocês estão falando com Ele. Eu sou o pão do céu que desceu do mundo e que dá vida ao mundo. É isso que Jesus está dizendo aqui. E Ele está falando mais. Ele não está denegrindo Moisés. Vamos entender. Eu não sei quantos estudiosos e admiradores temos aqui sobre a religião judaica, o judaísmo, ou interesse pelos estudos do Antigo Testamento. Moisés é uma das figuras centrais do judaísmo, acho que ninguém nega isso. Moisés é central. Foi ele que trouxe, que recebeu da mão dos anjos as leis. Entendeu? Ele recebe as leis da mão dos anjos, lá no monte. Então ele é admirado, ele é uma figura central, respeitadíssima. Jesus não está faltando com respeito a Moisés, não. Jesus está corrigindo a leitura equivocada daquelas pessoas em relação a Moisés. Porque estavam atribuindo a Moisés um papel que não era o dele. Não foi ele que deu o pão do céu. Ele foi o agente. Ele foi um instrumento. Ele foi aquela peça-chave, e claro, e muito importante, para dar as devidas instruções na coleta do maná que caía do céu. Nós sabemos disso porque a gente lê Êxodo 16 e está tudo lá. Está tudo muito claro ali. O Pai Celestial, esse sim, é o verdadeiro doador do pão. E as pessoas estavam confundindo, estavam atribuindo a Moisés. É aquela velha história, eles querem adorar a criatura e esquecem do Criador. E é isso que Jesus está dizendo para eles, tome cuidado, tire os olhos da criatura e põe os olhos no Criador. E o Criador está aqui na frente de vocês, sou eu. É isso que Jesus está dizendo. Preste atenção no que eu preciso falar, um negócio que não está aqui,
que veio agora aqui para mim. Eu preciso falar isso para você, dizendo o seguinte: olha, muitas vezes você correu atrás de homens, ou de mulheres, de homens e mulheres, entendeu? Tentando buscar a palavra de Deus, a direção de Deus para a sua vida. Você está buscando na fonte errada. Você não pode ir para a criatura, você tem que ir direto para o Criador. É isso que Jesus está falando. Eu no máximo posso tirar algumas dúvidas daquilo que eu sei, é só isso. Mas não confunda isso com qualquer outra coisa. Então o que tem de gente desapontada, o que tem de gente ferida, pensando que estava seguindo a Deus, estava seguindo homens, é muito. E ficaram desapontados por causa disso. E sabe por quê? Porque tem preguiça de ler, preguiça de se debruçar, de estudar. É isso que acontece, que hoje não tem mais desculpa, né, irmãos? Hoje não. Esse povo aqui, ainda tudo bem, tá certo? Era algo novo, eles estavam olhando para frente, para o futuro, mas nós, olhando para trás, com todo esse arsenal de ferramentas que nós temos, como pode? O que Jesus quer dizer é que essas pessoas deveriam agora olhar para o verdadeiro pão que estava bem ali na frente deles. E esse pão verdadeiro é Jesus. Não é um tipo como era o maná. Eu não sei aqui quem já teve a curiosidade de estudar o texto, né? Estou me referindo a Êxodo 16. A coisa foi tão impressionante, foi tão impactante, que aqueles homens, estou falando dos velhos, não da juventude, da moçada, que talvez você poderia dizer é muito imaturo, não conhece porque ainda está jovem, mas os velhos, os anciãos de Israel, quando viram o maná, fizeram uma pergunta: o que é isto? Eles não sabiam, isso que significa a palavra maná, o que é isto? Impressionante, eles nunca tinham visto o maná na vida deles, era algo completamente inédito, o que estava acontecendo. Por isso eles ficaram tão impressionados, porque na cabeça deles, e principalmente desse povo aqui, que estava tão distante de Moisés, entendeu? Que nós estamos falando aí de milhares de anos, eles estavam interpretando que foi Moisés que trouxe. Não foi Moisés. Moisés apenas orientou como deveria ser a coleta, porque quem produziu mesmo, o padeiro, chama-se o Eu Sou. Esse é que é o verdadeiro padeiro. Ali que está a fonte de todo o pão. Ali, o maná, sim, ele proveu sustento, porque veio do céu, caiu do céu como neve, era algo maravilhoso. Vale a pena ler Êxodo 16. Agora, o que Jesus, o verdadeiro pão da vida, dá, é a vida verdadeira, é o Zoe, é o sopro do Espírito, é completamente diferente. E aí, diante disso, eles ficaram empolgados e disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então nós estamos no versículo 34, dá-nos sempre desse pão. Aliás, isso nos remete, nos reporta àquela samaritana que disse, quando Jesus disse para ela: se você soubesse quem está pedindo água para você, moça, você pediria, eu lhe daria a água da vida, e você nunca mais teria sede. A moça interpretou do mesmo jeitinho que essa turma que está interpretando. A moça de João capítulo 4 faz a mesma interpretação dos judeus do capítulo 6. Então ela disse para Jesus: então dá-me sempre dessa água, eu não vou precisar mais vir aqui para buscar água. Olha a cabecinha dela, estava em líquido. Jesus não está falando de líquido, Jesus está falando de vida, Jesus está falando de relacionamento, Jesus está falando de comunhão, Jesus está falando de vida com Ele, andar com Ele, ouvir a voz dEle, conhecê-lo profundamente. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Se há sede em nós, é porque nós não estamos buscando na fonte. E eu quero desafiar vocês aqui a não se conformarem com a sua vida espiritual, a parar de brincar nesse sentido. Eu quero aproveitar que você está aqui nessa manhã, que o Senhor te trouxe aqui para que você ouça isso. Você precisa ter comunhão diária com a fonte, que é Jesus, senão você não sobrevive. Jesus não deixou nenhuma possibilidade desse povo não entender de que Ele não era o pão que desceu do céu. Ele deixou claro para todos eles ali. Ele se refere a si mesmo como pão, nesse mesmo capítulo, como o pão do céu, versículos 32, 41, 50, 58, como o pão de Deus, versículo 33, como o pão da vida, versículo 35, 48, como o pão vivo, versículo 51, está cheio de expressão num único capítulo, dizendo: eu sou esse pão.
Nós somos um ser biológico. Gente, eu sou só um pastor, eu não tenho nada de biologia. Aí você tem que perguntar para os biólogos. Ali tem um formado doutor em química, o outro tem um outro doutor lá. É com eles que vocês têm que perguntar essas coisas. Mas todo mundo aqui sabe que nós somos um ser biológico. E a gente sabe disso porque a gente sofre, a gente tem dor, a gente tem sede, a gente tem fome e outras necessidades. Fome tem dois grupos, né? Tem as pessoas normais que só comem e tem os outros como eu, que eu não vou falar aqui os outros, que senão depois não vem mais na Betânia, porque eu falei aqui, que comem e gostam de comer o tempo todo e comem no almoço pensando na janta. Esse é um ser biológico. Agora, para a nossa vida espiritual, o pão é Jesus. Nós precisamos de um pão. Nós precisamos de um pão. Se Ele é capaz, e Ele é capaz, de satisfazer a nossa fome e a nossa sede espiritual, assim como o pão biológico não é opcional, assim também o pão espiritual não é opcional. Seu espírito tem fome, seu espírito é mais real do que o seu corpo. E quando que você descobre que o seu espírito tem fome? Quando você está com fome, a biológica, você sabe. Você vai lá e se alimenta. E como é que você sabe que você está com fome espiritual, eu te pergunto? Uma das dicas, só vou dar uma, é quando você volta aos seus vícios, preso aos seus vícios, preso àquilo que você não consegue se libertar. Você tem que fazer essa pergunta: por que eu sou escravo dessa coisa? E não importa qual aqui, não importa qual área, não importa. Por isso não vamos nem citar, nem entrar no mérito. Mas se tem uma coisa que você não tem controle ainda sobre aquilo, que te domina, que é mais forte do que você, isto é uma forte evidência, uma clara evidência de que a fome espiritual está te dominando e que você precisa tomar uma providência. Porque afinal de contas você não é uma pessoa biológica tendo uma experiência espiritual. Você é uma pessoa espiritual tendo uma experiência biológica. Então, na sua essência, a parte de você que nunca morrerá é o seu espírito. E é disso que Jesus está falando, meus irmãos. É disso que Jesus está falando. Um dia esse corpo vai perecer, mas meu espírito voltará para Deus que o deu. Amém, meus irmãos? Um dia esse corpo perece, mas o espírito volta para Deus que o deu. Vida espiritual tem que ser a nossa prioridade. E não há como ter vida espiritual fora de Jesus. Jesus não é opcional. Não subestime Jesus. Não subestime Jesus. Vocês acham que eu não sinto falta de vocês aqui aos domingos? Alguns de vocês que, com todo o respeito que eu vou falar aqui, para você, uma vez por mês está ótimo indo na congregação. Porque você diz, o fulano vem uma vez a cada 2 meses, e isso também é verdade. Porque você não sente falta do corpo, falta de ser igreja, falta de participar da comunidade de Jesus. Isso ainda não é muito fundamental para você. Mas eu quero dizer que há algo ainda mais profundo, mais importante do que isso. Que a reunião aqui é fundamental, nada como a participação real e não virtual. Você já entendeu o que eu estou falando? Agora, o que você não pode abrir mão é do seu encontro diário com Jesus. Diário com Jesus. Isso é comer Jesus todo dia, a palavra todo dia. É fundamental para mantermos vivos espiritualmente. Jesus não é só uma refeição. Ele é a única refeição que consegue satisfazer todas as nossas necessidades espirituais, meus amados. Todas. Aquela ansiedade que não tem controle, aquele medo, aquela insegurança. Ele é o único que consegue trazer descanso para o meu espírito, acalmar o meu espírito. Porque é que tem casas onde as crianças já nascem ansiosas? Onde que elas aprenderam essa ansiedade, meu Deus do céu? De onde é que veio essa ansiedade na vida das crianças? A não ser aquela transmitida pelo pai, e eu não estou aqui para culpar ninguém, não é isso. Mas só para você ter uma ideia, para ficar alerta. Porque o dia em que Jesus
for realmente o seu alimento espiritual, você vai ter descanso, você vai ter paz, e as crianças vão perceber isso. É tão poderoso esse Jesus que você vai ver, os seus filhos vão perceber isso, vai acalmar o seu espírito, vai alegrar o seu espírito, vai curar o seu espírito, vai trazer contentamento completo ao meu espírito. Sabe o que é contentamento? É estar satisfeito, e quem está satisfeito não sai por aí procurando nada. Só Ele sabe e pode me sarar e cuidar de mim, é só Jesus. Assim como o alimento meu corpo biológico, para viver meu dia a dia, assim também eu preciso alimentar o meu espírito todos os dias, para poder viver em paz, com alegria, com amor e com propósito. Eu preciso ver Jesus como o meu alimento espiritual, para manter a minha vida saudável, aqui e agora, já, descansando hoje, para que você seja um crente de fato feliz. Tem tanto crente infeliz, tem tanto crente que está na igreja, que dá dinheiro na igreja, que serve na igreja, mas que não é feliz. Está na igreja, mas não está se alimentando do pão espiritual. Como isso pode acontecer? Não é saudável? O pão da vida biológica veio antes da fome humana. Preste atenção nisso. O pão da vida biológica, ele chega a esta terra antes da vida humana. Tudo foi preparado antes do homem ser criado, para que ele não sentisse falta de nada. E eu achei, essa expressão não é minha, eu achei isso maravilhoso. Quando o homem chegou nessa terra, já tinha comida o suficiente. Sempre teve e nunca faltou. O Jesus espiritual que nós adoramos, que nós amamos, que nós confessamos, que nós rendemos ou nos rendemos, veio antes como nosso alimento espiritual. Amém? Deus não faz a sua obra incompleta. Ele veio antes da fundação do mundo, para que ninguém sentisse falta de nada. Antes de eu sentir fome, preste atenção, o Pai já havia preparado o pão para matar a minha fome. Aí você pergunta, e o que Eva sentiu então? Ela sentiu uma fome, porque ela deu uma brecha para a velha serpente, colocar dúvida na vida dela, dúvida do que não faltava, dúvida para desobedecer, para questionar a palavra de Deus. Ela poderia comer da árvore da vida, escolheu não comer, escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí que está o engano, aí que está a mentira, aí que está o engodo, e daí começou a fome para sempre. Quero ler mais um texto com você. Veja comigo, por favor, dos versículos 48 até os 58, do nosso capítulo 6. Versículo 48, eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Jesus está sendo muito claro. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele está já antecipando, é profético que ele está falando. Ele está dizendo, eu darei a minha carne, eu vou me entregar, eu me darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comer? Como é que pode isso? Isso foi um escândalo para os judeus. Pare um minutinho aí. Foi um escândalo para eles. Eu quero que vocês lembrem que judeu é um povo que eles se acham povo de Deus, o único povo de Deus, o único povo ungido por Deus, o único povo escolhido por Deus. Eles se acham superiores a toda a raça humana. E não sou eu que estou falando isso. Leia a palavra e leia a história, e você vai ver isso. Isso é verdade. E aqui os judeus estão dizendo, como que nós vamos ter que comer a carne desse Galileu? Porque eles não têm preconceito só com os de fora, eles têm com os de dentro também. De onde é que Jesus veio mesmo? Da Galileia. Que região é essa? Dos pobres. Região de gente pobre. Região de gente que não era importante. Região de gente simples. E foi de lá que veio esse Galileu.
Foi de lá que ele veio, e é o Galileu que está dizendo para eles: vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Veja o versículo 53, por favor. Jesus disse: em verdade eu lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. E essa palavra é para nós hoje, preste bem atenção. Jesus continua falando para mim e para você as mesmas palavras. Então não sou eu que estou dizendo. Se você não quiser me ouvir, não me ouça. Ouça o que o próprio Jesus disse: em verdade eu lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. É por isso que você precisa investir na sua vida espiritual. Você tem que comer Jesus todos os dias. Tem que beber de Jesus, e não estou falando de líquido. Todos os dias. Todos os dias está debruçado diante dele, ouvir a sua voz, conhecer a sua vontade, conhecer o seu propósito. 54, por favor. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não vai entrar uma pessoa no céu que não tenha comido da sua carne e bebido do seu sangue. E vou falar algo que vai escandalizar vocês aqui. E não importa se o nome dele esteve ou não no hall de alguma igreja, seja ela qual for na face da terra. Porque a pergunta não vai ser essa. A pergunta será: você comeu da minha carne e bebeu do meu sangue? Então você tem a vida eterna, e eu vou te ressuscitar no último dia. Com um próprio corpo, para a glória de Jesus, que isso é ressurreição. Reencarnação é a volta em outro corpo, até de outra substância, em outras coisas, outros seres. Ressurreição é a volta para o mesmo corpo. Versículo 55. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Pare aí. No que você está gastando o seu dinheiro mesmo? No que você está gastando o seu tempo mesmo? Desculpa, eu estou usando a palavra gastar de propósito. Não é um investimento. Investimento é aqui, ó. A carne é a minha verdadeira comida, e o meu sangue é a minha verdadeira bebida. Você conhece pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm paz no coração? Todos nós conhecemos. Entendeu? Pessoas que têm muito dinheiro. Pessoas que já têm tudo o que quiseram nessa vida. Pessoas que querem, que fazem o que elas querem, literalmente. Tudo que o dinheiro compra, elas podem fazer. Mas não têm paz. Mas que tiraram a própria vida. Você já ouviu falar nisso alguma vez? No final vai ficar o seu espírito. No final das contas, é o espírito que vai se apresentar diante de Deus. Não é a carne. A carne não entra no céu. Quem entra é o espírito. 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Você precisa entender isso. Que a comunhão eterna começa nesta terra. Nesta terra. É aqui que começa. É com vida aqui. É aqui a decisão. Que você escolhe comer a carne dele, beber o sangue dele e permanecer nele. Sabe o que é permanecer? Vocês já sabem, a gente já teve uma série aqui só com esse tema. Permanecer, capítulo 15 do Evangelho de João. Permaneça nele, fica nele, gruda nele, se torne um com ele. Por isso que Jesus usou essa expressão, é para ver se a gente entende, é para ver se a gente compreende. Vou ter que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue. Você está entendendo? Tem que interiorizar, internalizar, colocar para dentro isso. Ao ponto de todo o seu ser o ser da presença de Deus. Ser a presença de Jesus em nossa vida. 57. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por mim. Aquele que se alimenta de mim, viverá por mim. Não vai viver por si, você vai viver por Jesus. Por Jesus. E o último, o 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Qual seria a nossa reação se nós estivéssemos ouvindo Jesus pessoalmente dizer essas palavras?
É esse o efeito que eu espero que você tenha tido nessa manhã. Você precisa falar sobre isso. Você precisa parar e conversar sobre isso. Vocês que são casados, aliás, aqueles que vivem juntos e não são casados, é a hora do conserto. Vão para a presença de Deus e acertem isso. E depois, como casados, marido e mulher, na presença de Deus, vocês vão chegar lá e dizer: Senhor, nós queremos comer dessa carne e beber desse sangue. Nós queremos, juntos como família, permanecer em Ti, nos alimentar do Senhor todos os dias, porque nós queremos viver a Tua presença aqui para viver na eternidade. Quem não vive aqui não vai viver na eternidade. Quem não permanece aqui não tem como permanecer na eternidade. Isso é uma obviedade. Eu estou falando o óbvio. E você sabe disso. A melhor coisa do mundo é descansar em Jesus aqui. Porque quem descansa aqui já sabe que do lado de lá, quando chegar, vai se encontrar com os braços de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, por esse tempo maravilhoso, e pedir que o Senhor esteja tocando em cada coração aqui, para se alimentar do verdadeiro pão, para beber a verdadeira bebida, que é ter comunhão contigo diariamente, todos os dias. Senhor, comove, mova, sensibilize, constranja o coração dos teus filhos e filhas aqui, para viverem na tua presença, para se despertarem. Pai, cria neles o desejo, a consciência da necessidade que eles têm e da sua insatisfação. Leva os teus filhos a reconhecer isso, que nós temos uma necessidade, que nós temos uma insatisfação espiritual que só o Senhor pode suprir. E Pai, leva os teus filhos a crer em Jesus, a entregar a sua vida para Jesus e a entregar a sua vontade para Ele. E Senhor, nos ajude a aprender a receber gratuitamente o presente da vida eterna, o presente que vem de Ti, que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém.